Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Horto Marenga e a gente está começando com mais um vídeo aqui no canal Filmes e Algo Mais. E hoje nós vamos estar falando sobre o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final em 3D. Bom, o filme ele foi lançado ano passado, no final do ano passado, e com uma expectativa muito grande. Por quê? Porque o filme, ele, na verdade, em 1993, se eu não me engano, ele já havia sido lançado no formato em 3D. Mas para quem não conhece, naquela época não existia os tradicionais projetores digitais. O que significa que não era possível você ver o filme hoje em 3D como a gente costuma assistir. Mesmo você colocando óculos e ele tem escurece um pouco, né, a tela, mas você consegue ver as cores do filme normalmente. Na época não. Você tinha que usar aquele óculos mais antigo, né, em que tinha duas cores, o vermelho e o verde. Então você não tinha uma certa sensibilidade em relação a algumas cores que estavam sendo utilizadas no filme. Então isso prejudicava um pouquinho a viagem, né, de você estar assistindo um filme em 3D. Isso, na verdade, né, nessa questão do 3D, ele começou na década de 50, né? Teve vários filmes assim de Vincent Price, como Museu de Cera, né, que foi lançado nessa versão em 3D. O Exterminador do Futuro 2 ele não foi lançado na época em 3D. Ele foi lançado alguns anos depois, numa expectativa que o diretor James Cameron queria mesmo que esse filme fosse lançado em 3D para que a gente tivesse uma experiência melhor, né? uma experiência imersiva dentro do universo do Exterminador do Futuro. Isso só foi possível graças a essa nova tecnologia que ele próprio já havia desenvolvido com o Avatar. Mas eu vou explicar um pouquinho desse processo, porque ele utilizou o mesmo processo para fazer o Titanic, né? Ele relançou o filme dele para o Titanic na versão em 3D, para que a gente pudesse também estar presente em toda aquela tragédia que ocorreu no grande navio, né? E também tentar uma forma, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro em cima do filme que ele até então é considerado um dos maiores sucessos dele. E o Exterminador do Futuro 2 ele não foi feito diferente. Então eles tiveram que digitalizar toda a película do filme para que eles pudessem fazer a conversão do filme em 3D. A conversão do filme em 3D ele já trouxe uns resultados muito desastrosos, como por exemplo A Fúria de Titãs, e como vários outros que estão sendo lançados em 3D, que eles colocam em 3D, mas na verdade não foram gravados em 3D. Eles possuem uma dimensão, mas não é muito boa, o que prejudica muitas das vezes a sua experiência cinematográfica. Então, antes de você tentar saber se o filme realmente vale a pena ou não, você investir em gastar mais uma grana para que você entre numa sala de cinema, para que você possa assistir ele em 3D, o filme, determinado filme, tente saber realmente se ele foi realmente gravado no formato em 3D. Se ele não foi gravado no formato 3D, vá assistir o filme da forma comum, convencional, que eu acredito que você vai estar ganhando muito mais, além de ser mais barato o ingresso. James Cameron é um diretor muito cuidadoso com os filmes dele, além de ser um cara uma pessoa extremamente exigente, né, quando se trabalha. Já falei alguns casos aqui, né, em outros vídeos nos canais, de diretores que são realmente exigentes com o trabalho, né, com os filmes, né? E que nada mais justo, né? Na verdade é o seu nome que está sendo levado lá como diretor, e nada mais justo que você ser exigente com várias coisas dentro do set de filmagem, inclusive se você possui um material próprio. E muito do que a gente vê de James Cameron é ele que escreve, né? É ele que trabalha no próprio roteiro dos filmes deles, o que faz ele simplesmente cair dentro mesmo da equipe. Ele faz planos intermináveis, ele vê a questão da fotografia e por aí vai. Vamos fazer uma puxada aqui com os filmes do Cameron, né? Se você vê, ele é um cara que ele vai bater nos próprios recordes dele, né? Vamos lá. Ele começou com Piranha, que foi um filme para ele, porque ele fazia muito, ele era assistente de direção do Roger Corman, né? Um dos caras responsável por vários clássicos trash, né? Depois ele lançou o Exterminador do Futuro, que causou uma polêmica, inclusive com o próprio agente do Arnold, né? Que ele perguntou
Ué, você vai participar de um filme que você só diz 4 falas no filme inteiro, uma fala no filme inteiro, se eu não me engano. E ele falou, eu quero fazer. E a partir disso ele criou um laço muito legal com Arnold Schwarzenegger, né? Que eles são grandes amigos. Depois ele lançou o Aliens, o Resgate, que pra mim é o melhor filme da série Alien. O primeiro filme ele já trabalhava muito na questão do terror, né? O psicológico do terror. E o segundo filme ele parte para guerra, né? Como o próprio cartaz do filme, se você perceber, ele fala, dessa vez é guerra, it's time war. Depois ele lançou um outro filme também que se tornou um clássico, que é bem legal, que é bem interessante, que é O Segredo do Abismo, que depois foi lançado em DVD, não a versão do cinema, que se eu não me engano tem 2 horas e 10 mais ou menos, mas foi lançada uma versão estendida que é muito interessante também. E pouco tempo depois chega o que seria o Exterminador do Futuro 2, que foi um arrasa-quarteirão na época, né? Ele trouxe Guns N' Roses na trilha sonora, ele fez um dos maiores vilões na época, que foi o T-1000, né? Um androide um robô que simplesmente é de feito de metal líquido. Isso fez as pessoas irem no cinema. Eu me lembro da época, quando o filme estava em cartaz, eu não pude assistir porque eu não tinha a idade, né, suficiente para poder assistir o filme. Mas eu queria muito ter essa experiência e fiquei aguardando depois, quando eu soube que o filme ele iria ser lançado em 3D. E eu fiquei ansiosamente aguardando aqui a chegada dele nos cinemas brasileiros, que infelizmente não chegou. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, porque eu estava achando que ia conseguir realmente ver o filme na telona. Mas vamos falar da experiência em 3D. Você pegar um filme que foi convertido para 3D através da película, como teve vários casos aí que a gente assistiu, que eu assisti também um tempo atrás, que foi o Top Gun, que não ficou tão bom. Eu fiquei muito surpreso assim com a experiência do filme 3D, porque as coisas elas vêm mesmo na sua cara, são jogadas na cara. Para quem assistiu o filme, eu vou dar... para quem assistiu o filme, não recorda muito bem, na sequência inicial do filme, dos créditos iniciais, onde aparece o rosto do Exterminador, a caveira, o exoesqueleto do Exterminador, parece que você tá ali olhando, ele tá olhando diretamente nos olhos ali com você. As cenas do T-1000, ele tentando pegar o John Connor, né, são muito interessantes. Parece mesmo que você tá ali, ele aponta a arma, parece que a arma tá chegando mesmo na tua cara e que vai qualquer hora sair uma bala lá. Enfim, foi uma experiência totalmente nova que eu queria sentir, né, na telona de cinema, mas infelizmente eu não sei o que houve por motivo de distribuição, não sei o que aconteceu, que o filme não chegou às salas de cinema. E que é uma pena, porque muitas pessoas hoje não tiveram acesso a esse filme. E é o que eu acho que realmente seria muito interessante eles conhecerem esse trabalho. O pessoal que veio na década de 80 e que passou na década de 90 e que teve a oportunidade de entrar numa sala para poder assistir esse filme, mesmo não sendo em 3D, e já teve uma experiência muito boa, hoje as pessoas poderiam ter essa experiência agora, assistindo esse filme em 3D, que eu acho que seria uma experiência bem legal. O filme ele ainda continua aquela explosão toda, as cenas já são muito bem direcionadas, muito bem feitas, Arnold Schwarzenegger no seu melhor desempenho também. Eles conseguiram fazer com que o filme ele ganhasse um bônus a mais, para que você pudesse sentir um pouco mais essa história, que é muito interessante e que eu acho que vale muito a pena você tentar assistir esse filme em 3D. E é isso, gente. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo aqui no nosso canal por motivos de contratempos, essas coisas, mas eu estou aí voltando com algumas críticas aí, alguns filmes que eu consegui assistir, e espero que você tenha gostado e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? E vai vir novidades aí, tá certo? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus.